Justiça na Manhã. Entrevista. O melhor da informação no seu rádio. 11h15 em Brasília, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de julho de 2012. Eu sou Natália Borges e estamos começando o programa Justiça na Manhã, Entrevista. E hoje vamos falar sobre saúde, o crescente diagnóstico de doenças e a quantidade de pedidos que chegam à justiça. Existe um movimento chamado Fórum sobre a Medicalização da Saúde, da Educação e da Saúde, que alerta para uma forma indiscriminada de diagnosticar doenças e indicar remédios. Vamos falar também com um advogado convidado a participar do Fórum da Saúde Pública e Suplementar. Ele vai comentar os principais problemas decorrentes da judicialização da saúde. Você acompanha essas e outras questões agora, no Justiça na Manhã Entrevista, que está começando. Eu converso agora com o advogado Brasildo Pinhal Pereira Salomão, que é membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. Nós vamos falar sobre a judicialização da saúde. Olá, doutor, tudo bem? Olá, prazer, uma satisfação muito grande estar com a senhora e com seus ouvintes. O prazer é nosso. Doutor, a justiça está cada vez mais atolada com processos relacionados à saúde, não é mesmo? Sim, é um volume que cresce assustadoramente a cada dia, a ponto de alguns tribunais regionais já estarem preocupados em criar varas especializadas em saúde. Certo, são pedidos aí de vagas em UTI, enfim, são vários procedimentos que as pessoas não encontram na rede pública e têm que recorrer a uma defensoria pública para garantir esse direito, é isso? São dois aspectos de demandas. Existe uma infinidade, aproximadamente 2 ou 3 milhões de demandas só na esfera administrativa, junto à ANS, PROCONs e outros órgãos de defesa do consumidor. É esse volume mesmo, são milhões de processos, de uma média de quase 1.000, 5.000 por dia, novos. Mas muitos desses já se iniciam diretamente no judiciário ou, depois de esgotada a esfera administrativa, vão para o judiciário. São pedidos das mais variadas naturezas. Próteses que não são autorizadas no país, ainda não foram regularizadas, medicamentos de altíssimo custo, que também ainda não tem regularização, e tem similar brasileiro, mas uma quadrilha de advogados e de médicos, essa é a verdade, acaba trabalhando para esses laboratórios, tanto de próteses como de medicamentos, e forçando a inserção desses produtos desnecessários. Mas também internações em UTI, essa cirurgia bárica de emagrecimento hoje, uma série de tratamentos, remédios para o câncer, é um rol de aproximadamente de 50 a 60 tipos de ações que diariamente chegam ao Poder Judiciário. É como você falou aí por parte da indústria. Há um grande interesse por parte da indústria, inclusive incentivando médicos, né, a, digamos, receitar, né, remédios, medicações para poder fomentar essa indústria. A senhora é muito delicada quando diz incentivando. Na verdade, é corrompendo, dinheiro correndo por fora. A senhora pode pegar essas ações desses remédios caros, dessas próteses, tem os mesmos advogados, quase sempre as receitas dos mesmos médicos. Então, há indícios muito fortes de um trabalho pró-indústria e não pró. O que isso acontece? A saúde, que devia ser para todos, acaba sendo para poucos, seja na área pública, arrebentando com o orçamento nacional e estadual e, sobretudo, dos municípios, onde o SUS repassa as verbas, mas também nas operadoras, o Sistema Cooperativo Unimed, a Mil, enfim, todas essas operadoras estão sendo obrigadas a fornecer produtos, a fornecer tratamentos não previstos no contrato, ou seja, lesando o orçamento público, impedindo que a medicina pública seja mais genérica, mais abrangente, mais universal, e também ferindo os custos das operadoras, que são empresas com objetivos de lucro, algumas, ou as Unimedes, cujo objetivo é apenas atender o próprio médico cooperado. Infelizmente, nós vivemos um momento em que o Poder Judiciário, para se livrar do problema, o juiz de primeira instância, ele vê lá, tem uma receita de médico. Em princípio, o médico, todos os médicos, são aptos para indicar tudo. Vem uma petição ardilosamente montada. Essa é a regra, evidentemente.
deverá haver as exceções. O juiz, para lavar as mãos, ele acaba concedendo a liminar. Muitas vezes depois, as decisões são revertidas, quando decide mesmo pelo mérito. Mas aí não tem como, o custo já foi feito, o gasto já foi feito, e não há como se ressarcir. Certo, o senhor falou em custo, em gasto com relação às operadoras, e as operadoras precisam compensar de alguma forma esses processos, né? Exatamente. Como a lei prevê o equilíbrio dos contratos, hoje o Código Civil de 2002 diz que os contratos, independente do que esteja escrito, devem ter um equilíbrio econômico, as operadoras acabam buscando reajustes que vão prejudicar todos que vão comprar esse produto, porque o custo que decorre dessa judicialização inadequada que ocorre na medicina, por desacerto do Poder Judiciário, mas, sobretudo, porque existem mesmo grupos de má índole, de mau caráter, bandidos mesmo, tanto na área da advocacia como na área da medicina, isso está prejudicando a nação, porque quem tem plano de saúde como eu tenho, acaba pagando um valor mais alto do que deveria pagar, para compensar esse desequilíbrio que essas medidas judiciais causam. Certo. Agora, doutor Brasil, com relação a esse tema, a judicialização da saúde, ele vai ser discutido, parece que em fóruns regionais itinerantes. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa movimentação. Além dos fóruns itinerantes, que é a TV Justiça, TV Tribuna, o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça vem estimulando, na verdade haverá um júri simulado. A palavra é inadequada, mas serve para esclarecer. Em setembro, na Escola Paulista de Magistratura, onde os novos juízes frequentam para começar a exercer a sua profissão. Nesse júri, 3 advogados, 2 ilustres, José Cláudio e o Dr. Arthur Lemos de Campinas, e eu menos ilustre, faremos a crítica à judicialização. E 3 promotores de 3 pontos do país, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro, farão a defesa da judicialização. E a mesa será composta por ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e desembargadores estaduais e federais de alguns tribunais regionais. Isso será dia 21 de setembro em São Paulo, ou 20 de setembro, na Escola Superior de Magistratura, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Independentemente disso, haverá em agosto em São José do Rio Preto, é uma cidade muito grande no interior do estado de São Paulo, e um debate também sobre o mesmo tema, não na forma de júri, mas em forma de debate, com desembargadores e ministros e advogados falando, e depois no dia 24 de agosto, se não me engano, em São João da Boa Vista, que é uma cidade de menor porte do interior do estado, mas que abrange também o sul de Minas. Então, e haverá outros fóruns itinerantes, mas esses 2 já estão marcados. E o que se acredita com isso? É que seja feito um alerta para o Poder Judiciário, para os juízes regionais, e que se possa começar a encontrar um caminho para frustrar essa bandidagem que acabou acontecendo. Certo, nós estamos conversando aqui na Rádio Justiça com o advogado Brasildo Pinhal Pereira Salomão, que é membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. Agora, doutor Brasil, essa situação, a judicialização da saúde, preocupa e envolve não só a sociedade, mas governo, ou seja, todas as esferas, né, nesse processo. Sim, o Sistema Nacional de Saúde, seja o federalizado, o SUS, e seja no instante que ele repassou para os estados e para os municípios, vem sofrendo um estupro nos seus orçamentos. Então, porque um medicamento, às vezes de 100 mil, 500 mil, 800 mil reais, está impedido de atender 100, para uma pessoa só está impedido de atender outras 50, 60 pessoas com os tratamentos normais. E esta realidade começou a ser muito bem resolvida no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, com um juiz de nome Gandini, e também com o apoio do Ministério Público. Ele só dava, ele era juiz das varas das fazendas públicas, então não atingia as operadoras, mas sim exatamente o SUS. Quando chegava um pedido dessas próteses, desses medicamentos ou de internações, com uma receita médica, ele exigia que o médico respondesse 20 ou 21 questões sob as penas da lei. Se aquilo era o único medicamento, se era necessário. Com isso, em um ano,
diminuíram 95% as ações contra o SUS em Ribeirão Preto. A cidade de Araraquara, também uma comarca grande no estado de São Paulo, já adotou esse sistema, e a de São José do Rio Preto também a juíza da Vara da Fazenda Estadual. A partir deste movimento, o Conselho Nacional de Justiça, não de forma impositiva, mas de forma indicativa, soltou recomendações a todos os juízes do Brasil que procurassem também fazer essa verificação. O que se deseja é que tanto o Conselho Federal de Medicina como a OAB passem a exigir dos advogados e médicos que vão fazer essas demandas, aí seja contra o poder público, seja contra as operadoras, também preencham esses requisitos. Só que isso ainda não é norma. Se isso se tornar norma, possivelmente 90% a 95% da judicialização do país estará resolvida. Certo. Como o senhor tinha dito aí, né, os médicos respondem a uma série de questões, né, de Exatamente. itens. Agora, o que acontece com esses médicos? Eles são responsabilizados quando o processo chega à justiça e aí o juiz, fala que realmente descobre que há uma outra saída do que processar? Como é que funciona? Eles fazem um preenchimento, mas o que acontece? Quando eles têm que preencher isso, eles já não dão mais a receita. Essa foi a solução, ela foi, vamos dizer assim, preventiva, porque o médico fazia qualquer coisa, ou pago, ou porque acreditava naquilo, ou porque tinha má formação. Quando o Poder Judiciário, a Vara das Fazendas Públicas de Ribeirão Preto, passou a exigir, não, o senhor está dizendo que se não internar hoje vai morrer, que esse medicamento é o único possível, que esse importado é essa prótese, então o juiz pedia que ele só dava a liminar, ou a ordem judicial, se ele justificasse dizendo que não há nenhum outro correlato, que aquilo é indicado por isso, por aquilo. Era um questionário simples, de 20 questões. E ele e o advogado que pedissem aquilo seriam responsabilizados. Só imagine, em um ano diminuiu 95% de pedido, porque o médico de má índole deixou de pedir, com medo, sabendo que estava mentindo. Aqueles casos que verdadeiramente exigiam algum procedimento especial, se resumiam a 5%, e é essa a média que vem sendo mantida nessas comarcas onde já foi implantado o sistema. Agora, só para ficar claro, doutor Brasil, para eu entender direitinho, então, como é que o processo chegava à justiça? Eles emitiam... Antes era o seguinte, o médico fazia uma receita, olha, tem que fazer essa prótese, tem que usar esse medicamento importado, senão vai morrer. E o juiz dava a liminar. O advogado dava todo o colorido em cima da receita médica, e o juiz lavando as mãos, né, para poder ir para casa dormir, com medo que alguém morresse, se ele não desse, dava liminar. Agora não. Em Ribeirão Preto, como nessas outras comarcas, foi montada uma equipe multidisciplinar, chega a esse pedido, se o médico não justificar, respondendo a esses 20 ou 21 quesitos, que aquilo é absolutamente essencial, etc., não é dada a liminar. Entendi. Não se concede. Agora, essa situação toda exige, né, um esforço maior por parte dos juízes e também do Ministério Público, né, doutor? Exige, realmente, mas a OAB e o Conselho Federal de Medicina poderiam, sim, em nível de regulação interna da dignidade das suas profissões. Eu sou advogado, sou um dos números mais baixos da OAB no estado de São Paulo, meu número é 21.348, hoje está nos 300 mil. Poderiam, sim, se quisesse, também disciplinar, que seria um bom começo. Principalmente o Conselho, isso já foi entregue, esse trabalho, ao Conselho Federal de Medicina. Mas algum sistema letárgico qualquer impediu que eles ainda transformassem isso em ordenamento. Doutor Brasil, essa situação que o senhor relatou para a gente do questionário seria a chamada medicina por evidência? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho desse termo. Não, não é a medicina por evidência. A medicina por evidência é uma série de informações que grupos de alto nível intelectual e decência da medicina, e aí a Escola Federal de Medicina de São Paulo faz isso, em Minas Gerais também algumas universidades federais já fazem isso, eles analisam, por exemplo, o tal de Stêncil, um equipamento qualquer aí que é caríssimo e é importado. Tem um de um tipo e outro do outro tipo. Um é muito caro, o outro é de preço menor. A medicina por evidência faz, de forma randomizada, inúmeros testes e fala, olha, o efeito é o mesmo, esse aqui é prejudicial, este não. Então, para um padrão hoje de 100 ou 110 casos desses mais comuns,
Já existem regulamentos formados pela vida acadêmica, não pelo Conselho Federal de Medicina, para facilitar o juiz. Isso já está inclusive em cadernos. Se dá ou não a liminar naquele caso, porque é uma leitura muito fácil, e também isso está na internet, que permite ao juiz sair um pedido lá, olha, uma cirurgia, por exemplo, do joelho com uma prótese tal. Se ele apertar um botão na internet ou abrir o livrinho, ele vai ver se aquela prótese é necessária ou se tem similar mais barato, ou se ela realmente é mais eficaz que outras. Então, a medicina por evidência é uma fotografia que grandes estudiosos da medicina, instituições, sobretudo as faculdades federais, fizeram para facilitar para o médico não indicar o inadequado e para o Poder Judiciário, recebendo essas petições malandras de má-fé, poder num primeiro instante ter uma informação rápida do que é. Então, medicina por evidência é uma randomização, é uma elencação comparativa de procedimentos dos mais diversos. Nós estamos conversando aqui na Rádio Justiça com o advogado Brasildo Pinhal Pereira Salomão, membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. Doutor Brasil, voltando um pouquinho ao assunto dos planos de saúde, a situação daqueles contratos regidos, na verdade que não são regidos pela Lei 9.696 de 98. O senhor também acredita que seja um problema esses tipos de contrato, porque parece que há uma situação aí de que direitos que talvez não seriam vinculados a esse plano estão sendo adquiridos, é isso? Exatamente. A senhora realmente, ao fazer essa pergunta, me permite esclarecer um dos pontos de maior geração de problema, tanto em nível das operadoras de planos de saúde, mas também para a própria ANS. A ANS só pôde dar eficácia após a sua Constituição. Mas só que quando a ANS nasceu e quando nasceu a lei dos planos de saúde, já havia milhões de planos de saúde das diversas operadoras do país. Então, esses planos ficaram não regulamentados. Esses planos têm um rol de atendimento limitado. Mas como vieram depois os planos mais amplos, depois da regulação, a própria ANS exigindo um universo maior de cobertura, aqueles que tinham os planos mais baratos não regulamentados passaram a bater a justiça e falar, olha, mas eu quero esse benefício também. Era como se eu comprasse, por exemplo, uma passagem de avião para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro e chegasse no Rio e falasse, não, mas aquele outro passageiro vai até Salvador, eu também quero esse direito sem pagar. Literalmente é isso. Então, hoje, o grande problema, o grande gerador de problema é o plano não regulamentado anterior à criação da ANS e anterior à lei dos planos de saúde. Isso é um problema que a ANS até tentou resolver, estimulando a migração, propiciando ao consumidor que migrasse para planos regulamentados, pagando uma pequena diferença e dispensando essas pessoas das carências. Inúmeras migrações ocorreram e já amenizaram o problema, mas muitas pessoas continuam, planos individuais, continuam não migrando porque sabem que se precisar de um tratamento não previsto no contrato, vão obtê-lo na justiça. Sim, com certeza. Agora, qual é a saída, qual a solução, na opinião do senhor, doutor Brasil, para esses casos, tanto de planos... A ANS realmente criar uma disposição impositiva, dando um prazo de validade para esses planos, ou seja, estimulando ou praticamente obrigando o usuário para migrar para os planos regulamentados. Muito bem. E lembrando então que em setembro, não é isso? Em São Paulo vai ter o Fórum da Saúde Pública Suplementar, não é isso? Isso, na Escola Paulista de Magistratura. Que vai discutir então uma solução, vai debater esse tema da judicialização da saúde para propor soluções para esse problema que atola a justiça brasileira. Na verdade, numa forma de júri simulado, mas é um debate, o Ministério Público de um lado e os advogados que operam nesse ramo de outro lado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é alguma coisa que vem sobrecarregando o Poder Judiciário, sobrecarregando o SUS com despesas não previstas no orçamento e encarecendo os planos de saúde daqueles que não se servem do SUS. O que pode, no futuro, até representar
a morte de alguns planos de saúde e uma sobrecarga maior ainda ao SUS. Então, só posso agradecer a oportunidade, a maneira como a senhora dirigiu as perguntas que propiciaram ao velho advogado dar algumas respostas. Muito obrigada pela entrevista. Nós falamos aqui na Rádio Justiça com o advogado Brasildo Pinhal Pereira Salomão, membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. Doutor Brasil, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, pela atenção. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, igualmente. Agora são 11h35. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais Justiça na Manhã Entrevista. Hoje falando sobre saúde, o crescente diagnóstico de doenças e a quantidade de pedidos que chegam à Justiça. Você está ouvindo Justiça na Manhã. Entrevista. Já pensou em ser mesário no dia das eleições? Para pessoas como você, que tem mais de 18 anos, a Justiça Eleitoral criou o programa Mesário Voluntário. E para participar é muito fácil. É só procurar um cartório eleitoral ou acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e se cadastrar. É simples e rápido. É só clicar no ícone Mesário Voluntário. No site do TRE, você vai ter todas as informações. Siga as orientações e preencha o formulário de inscrição. Seu nome vai ficar disponível no banco de dados da Justiça Eleitoral e quando houver necessidade, você será convocado. Cadastre-se e participe você também deste importante momento para a democracia. Seja mesário voluntário e torne-se um grande parceiro da Justiça Eleitoral. Vamos lá, atenção. Você, presente. Eu tenho uma casa. Agora ou no futuro? Eu tinha uma casa. Presente. Eu tenho uma família. Futuro. Eu tinha uma família. Presente. Eu tenho uma bela profissão. Futuro. Eu tinha uma bela profissão. Drogas. O que você constrói, elas destroem. Principalmente o que seria seu futuro. Fique fora. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No Brasil, milhares de trabalhadores sofrem acidentes todos os anos no caminho de casa para o trabalho. Não corra esse risco. Em caso de acidente, o trabalhador pode até perder a vida. O empregador pode ser responsabilizado e sofrer várias sanções. Use transporte seguro. Agora, o transporte de trabalhadores rurais em Minas Gerais só pode ser feito em ônibus, micro-ônibus ou van. Não se esqueça, caminhão só pode levar carga, não pode transportar pessoas. Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Voltamos a apresentar Justiça na Manhã. Entrevista. Agora são 11h38. Você sintoniza a Rádio Justiça em 104,7 FM. No programa de hoje estamos falando sobre saúde, o crescente diagnóstico de doenças e a quantidade de pedidos que chegam à Justiça. E eu converso agora com a doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, que é professora titular de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também integrante do Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade. Olá, doutora, tudo bem? Oi, Natália, tudo bem? Tudo jóia. Eu tô resfriada, mas já estou melhorando. Doutora, primeiramente, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente qual que é o trabalho do Fórum. Olha, o Fórum é um movimento, uma articulação que se constituiu em 2009 e que congrega, articula mais de 40 entidades acadêmicas e profissionais no Brasil e atualmente em torno de 2.000 profissionais das áreas, especialmente de educação e da saúde, e que na sua prática, tanto de pesquisa como de atuação profissional, tem se defrontado com o crescimento assustador da medicalização da vida, especialmente em crianças e adolescentes, né, e que passa pela medicalização da educação. Certo. Uhum.
E é formado por instituições, especialistas? Quem que forma esse grupo? Desculpa, eu não entendi, Natália. Quem forma esse grupo? São instituições, especialistas na área médica? São várias entidades, por exemplo, o Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp é um dos membros fundadores do fórum. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo é um fundador do fórum. Tem várias entidades desses tipos, o Sindicato de Psicólogos também, tá? E tem pessoas que não necessariamente representam entidades, mas se representam. E que se articulam nesse movimento buscando formas de difundir essa discussão crítica sobre a medicalização e tentar superar ou pelo menos minimizar esse problema que é crescente. Eu acho que eu preciso explicar o que é medicalização, né, para os ouvintes. Medicalização é um processo que transforma artificialmente, por meio de discursos, geralmente cientificistas, problemas que são coletivos, geralmente de ordem política, histórica, social, cultural também, em problemas individuais. Quer dizer, a sociedade está ótima, está perfeita, tudo funciona muito bem, que pena as pessoas é que têm problemas. E esses problemas são deslocados para cada pessoa em particular, mesmo que elas sejam 50% das pessoas. E, preferencialmente, como uma doença, especialmente doenças biológicas. E quando a gente está falando aqui de educação e de criança, o que ressalta são os pretensos transtornos neurológicos ou neuropsiquiátricos que estão sendo diagnosticados numa velocidade assustadora e que faz, por exemplo, com que o Brasil seja o segundo consumidor mundial de metilfenidato, perdendo só para os Estados Unidos. Pois é, Então, em função desse movimento é que surgiu o fórum. Há uma polêmica muito grande sobre o uso dessa droga, né? O metilfenidato, Sim, né? Porque, ao contrário do que dizem vários dos profissionais que usam o metilfenidato e defendem o seu uso, sabe-se que o remédio não é uma droga segura, ele tem o mesmo mecanismo de ação que a cocaína e as anfetaminas, isso está em qualquer livro-texto de farmacologia, qualquer médico deve ter estudado isso, e tem reações adversas bastante graves. Inclusive, muito do que se coloca como efeito terapêutico, na verdade, não é efeito terapêutico, é uma reação adversa, um sinal de toxicidade. Por exemplo, o focar a atenção, né, que acontece em torno de 40%, porque a pessoa fica quieta, contida nela mesma, e só conseguindo fazer uma coisa de cada vez, não é efeito terapêutico, é sinal de toxicidade. A cocaína também faz isso, as anfetaminas também. E ele provoca reações em todos os órgãos, no corpo todo, no sistema nervoso central, com risco de psicose, de alucinações, de suicídio, dor de cabeça, perda de concentração, piora de cognição, ao contrário do que dizem, mas também em sistema cardiovascular, com arritmia, hipertensão, taquicardia, parada cardíaca, morte súbita inexplicada, interfere com todos os hormônios secretados pela hipófise, o que faz com que, ao final, a criança fique mais baixa, tem uma estatura final mais baixa. Então, interfere com todo o organismo e a grande discussão é por que é que estamos precisando fazer esse diagnóstico e fazer com que as nossas crianças fiquem focadas numa única coisa, quer dizer, que tipo de sociedade estamos construindo, que vida estamos construindo para nós e para as nossas crianças, que faz com que elas tenham esses comportamentos que são considerados inadequados, mas que são produtos do meio social onde elas vivem e que faz com que elas recebam um psicotrópico. Essa substância, o metilfenidato, inclusive, parece que um dos efeitos colaterais é a perda do apetite. E por esse motivo, costuma ser usado por pessoas que querem emagrecer, né? De forma indiscriminada, pessoas que querem emagrecer usam essa substância. Elétrico, né? E tira o apetite. Realmente ele interfere com o apetite. Interfere com o sono, interfere com todo o corpo. Agora, o problema bastante sério é que como se divulga que é uma droga segura,
e que melhora a aprendizagem, melhora a capacidade de estudo, de assimilação do que é estudado, vem sendo cada vez mais usado por jovens que estão em véspera de vestibular, ou mesmo na universidade, que tem uma prova, um relatório para entregar, e que usam achando que estão usando um, como é chamado, amplificador cognitivo. Ele é um amplificador cognitivo. Na verdade, são psicotrópicos com ações bastante sérias, bastante graves. Os nossos jovens estão sendo usados sem se dar conta. Esse remédio hoje tem escolas que vendem no pipoqueiro da esquina, que você compra pela internet no mercado negro. Então, uma droga que é tarja preta. Agora, compra-se tranquilamente e é usado tranquilamente, sim, porque se apregou a que é uma droga segura. Entendi. Agora, doutora, é cada vez maior o diagnóstico de doenças e a indicação de remédios ou tratamentos, muitas vezes sem necessidade, é isso? Sim, cada vez maior. A gente está vivendo um momento que é chamado de a era dos transtornos. Né? Tudo aquilo que faz parte da vida, né? Tristeza, alegria, momentos de maior tristeza, momentos de maior euforia, enfim, dificuldades e facilidades, tudo isso vem sendo transformado em transtorno, doenças neurológicas ou neuropsiquiátricas e que você necessitaria tomar uma droga. Né? Então, nós temos o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, tem também o transtorno de oposição desafiadora, que são pessoas que questionam. Eu brinco que eu sou um exemplar perfeito, né? Porque todo mundo que questiona tem TOD, quando na verdade o questionar é algo fundamental para que a gente mude a sociedade e consiga evoluir. Mas também vem no ritmo em que, por exemplo, agora a Associação de Psiquiatria Americana pretende que, se você perde uma pessoa muito querida, eles aceitam, tudo bem, você pode ficar triste até por 14 dias. No 15º dia não é mais luto, já seria uma depressão necessitando de medicamento. Ou seja, tem um prazo... prazo... uma reação internacional contra eles, inclusive de psiquiatras. Porque, com certeza, as pessoas que estão fazendo preconizando isso, talvez nunca tenham perdido ninguém querido, né? E, com certeza, estão isolados da vida e estão tirando a vida do cenário. Porque imagine que se você perde uma pessoa, você só fica 14 dias triste. Ou seja, tem um prazo, então, estipulado para você ficar triste, não depois disso... Você vê, é interessante isso, né? Aquele processo que é individual, cada um faz do seu modo, no seu tempo, do modo como consegue, acabou. Agora é 14 dias, no 15º dia você toma um antidepressivo e com isso a indústria farmacêutica lucra muito. E é o segundo ramo industrial mais lucrativo no mundo, só perde por enquanto para a indústria bélica. É isso que eu ia perguntar. A indústria, então, está por trás desse movimento? Teria uma parcela de culpa? Sim, financiando, apoiando as entidades, apoiando médicos, apoiando eventos, apoiando tudo. Né? A indústria farmacêutica no Brasil e no mundo está muito preocupada com a qualidade da educação. Né? Ela não está interessada só em lucro. Lógico que eu estou sendo extremamente irônica. Né? Tudo que eles querem é lucro. Mas ela investe em formação de professor para que o professor aprenda a diagnosticar TDAH e encaminhar para o médico, aprenda a diagnosticar dislexia e encaminhar para a associação de dislexia. Ou seja, é uma deturpação da escola, uma deturpação do papel profissional do professor, que, por esse caminho, se transforma num profissional paramédico. E aí eu preciso explicar que eu não uso a expressão paramédico, porque ela é pejorativa e eu estou usando conscientemente. Esses cursos, entre aspas, que treinam professores para identificar crianças com transtornos, para que eles encaminhem para o médico, é transformar o professor num profissional paramédico, num triador e num alimentador das clínicas e das indústrias farmacêuticas. Certo, nós estamos conversando aqui É uma pena, né? Porque o professor é uma profissão fundamental para o desenvolvimento do país e para que as pessoas possam se desenvolver totalmente. Com certeza. Desculpa, eu te interrompi.
Imagina, nós estamos conversando aqui na Rádio Justiça para identificar a senhora, né? Doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, para quem ligou o rádio agora, em 104,7 FM. Ela que é doutora, professora titular de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e integrante do Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade. Doutora, com relação, então, a qualquer tipo de emoção, de expressão, seja ela para alegria ou para tristeza, então agora tudo tem um motivo, tudo tem uma qualificação de doença. Estamos caminhando para isso. A Academia Americana de Psiquiatria, que é quem elabora o DSM, que é o Manual para o Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, e que é falado como se fosse Bíblia, né? Está lá não quer dizer nada, só quer dizer que o comitê que elabora colocou como uma doença. Atualmente estão elaborando a 5ª versão e tem dados mostrando que 80% dos psiquiatras americanos que estão elaborando o DSM-5, a 5ª versão do DSM, tem vínculos não muito éticos com a indústria farmacêutica. O que é um tremendo conflito de interesse, uma questão ética extremamente séria, mas que eles são impermeáveis a isso. Veja, como é que um comitê que está elaborando a questão de diagnóstico e tratamento pode ser financiado por indústria farmacêutica que quer vender remédio. Um médico ou uma entidade apoiada, financiada por uma indústria farmacêutica ou por qualquer tipo de indústria, nunca vai dizer que o produto dessa indústria não é bom, porque senão ele perde o apoio e financiamento. E, infelizmente, no Brasil, assim como em outros países, os médicos recebem brindes, sim, de indústria farmacêutica, recebem viagens. Não todos os médicos, vamos deixar bastante claro isso, tá? Alguns médicos. Nós vivemos agora, o Conselho Federal de Medicina, depois de mais de 10 anos de luta, conseguiu proibir que os médicos recebessem qualquer tipo de brinde, mas precisou voltar atrás, por pressão. Então, eu quero frisar de novo, eu não estou falando de todos os médicos, nem mesmo da maioria dos médicos, mas que essa é uma prática recorrente da indústria farmacêutica de tentar cooptar os profissionais de saúde. Isso é sabido e denunciado no mundo todo, e no Brasil está acontecendo muito tranquilamente. Doutora, desculpe interromper a senhora, mas a senhora tem números aí enfim, crescentes dos transtornos? Parece que era um número menor e está aumentando, é isso mesmo? A lista de transtornos? Sim. Então, o que eu estava te falando desse comitê que está elaborando a 5ª versão do DSM. O DSM, quando começou, ele tinha em torno de entre 30 e 50 doenças. No DSM-3 aumentou muito. O DSM-4, que é o que está em versão, que está a versão atual, tem 300 e tantos que tem essas doenças. E o ciclo que está em elaboração praticamente dobra, chegando a próximo de 600 doenças. Quer dizer, cada vez mais doenças e com critérios mais fluidos, de um modo que todos nós nos enquadramos não em um transtorno, mas em vários. Ou seja, todos nós temos vários transtornos e por isso precisamos tomar várias drogas psicoativas. Ou seja, seria uma exclusão... Que a Academia Americana de Psiquiatria preconiza. E isso tira a vida do cenário. Porque não tem vida. Né? A vida é irregular, a vida é imprevisível. Tem momentos de tristeza, tem momentos de alegria. Tem pessoas que aprendem com muita facilidade, outras que aprendem com muita dificuldade, mas todos aprendem. A questão é, o professor precisa acreditar que todas as pessoas, todas as crianças são capazes de aprender. E ele precisa ser capaz de ensinar. Se ele ainda não é, ele precisa se preparar para ser capaz de ensinar. Agora, não é concursinho ou congresso, ou seja lá o que for, patrocinado por uma indústria farmacêutica. Ele precisa de cursos de formação continuada em educação, e não como paramédico. Agora, essa notícia é um choque para os chamados hipocondríacos, né? Que acham que estão com uma doença o tempo todo, cada hora é alguma coisa, né? É um alerta, né, doutora? Muitas pessoas hipocondríacas mesmo que buscam refúgio nisso, nessas doenças, mas a maior parte das crianças
que recebem esses diagnósticos, que na verdade são rótulos, etiquetas que recebem essas drogas, não vão porque querem, né? Eles são levados à clínica porque algum adulto achou que eles estão incomodando, geralmente na escola, e aí eles são encaminhados em um diagnóstico bastante rápido, ou ele até pode ser mais demorado, mas ele é demorado só na aparência, porque ele é bastante superficial, sai sempre com um diagnóstico. É muito difícil que alguém nesse processo saia com um diagnóstico de normalidade. Eles erradicaram a normalidade. Certo. Agora, e aí você sai com o diagnóstico e com uma receita. Não tem escapatória. Cai no remédio, Eu né? acho que uma questão importante, Natália, é que os pais acreditam que estão fazendo o melhor para os seus filhos. Eles acreditam que assim eles vão ajudar, eles se sentem acolhidos por esses diagnósticos, por essas associações, e na verdade não está resolvendo o problema, está acrescentando outros problemas. Às vezes... De uma pretensa doença e todos os efeitos desse remédio. Às vezes até por falta, sim, às vezes por falta de esclarecimento, né, doutor? Ou então por enxergar naquele remédio uma esperança de, digamos, melhoria do comportamento. Eles buscam. Eles buscam uma esperança de resolver a dificuldade do seu filho. E com isso, o que está acontecendo é que pais e profissionais estão cada vez mais desapropriados de saber olhar e escutar uma criança. Uma criança que tem um comportamento que chama muita atenção, que é muito fora do padrão, essa criança está expressando um conflito, está pedindo socorro. E a gente precisa saber qual é o conflito que ele está vivendo e que ele está sofrendo. Ele está sofrendo de fato. Mas não resolve o problema colocar numa etiqueta e dar uma droga psicoativa para ele. A gente precisa saber qual é o conflito que ele está vivendo, qual é o sofrimento que ele tem, para que a gente possa, de fato, ajudar. Os profissionais de saúde estão desaprendendo a fazer isso, e os pais também. E os pais são reféns dessa era de transtornos. Isso é uma pena, né? A gente está... Um dos movimentos do fórum é combater a medicalização, mas não as pessoas que sofrem a medicalização. Pois é, doutora, agora... Nós acolher, atender essas pessoas e ajudá-las a enfrentar esses problemas de um modo que não crie outros problemas ainda de estigmas e de uso de drogas psicotrópicas. Agora parece que o fórum conseguiu agendar e provocar um debate sobre esse tema no Congresso, é isso, doutora? Sim, no dia 12 de julho agora vai ter uma audiência na Câmara, no Congresso. A Comissão de Direitos Humanos encampou como um dos seus temas a medicalização da vida, vai fazer várias audiências. E a primeira vai ser sobre a medicalização da educação, que será no dia 12 de julho no Congresso Nacional. Bacana, então. Nós conversamos aqui na rádio... Oi, doutora? Vai ser muito bom. Sim, vamos esperar e acompanhar esse debate. Nós conversamos aqui na Rádio Justiça com a doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, que é professora titular de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também integrante do Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, Natália. Estou à disposição sempre. E eu só queria lembrar que essa minha voz rouca não é uma voz sexy, é resultado de um resfriado e uma afonia que eu estou saindo agora. Tá certo, melhoras. Obrigada pelo convite, eu estou sempre à disposição para estar conversando com você. Bacana, melhoras, muito obrigada, um bom dia. Obrigada, Natália, tchau. Agora são 11 horas e 58 minutos. O programa Justiça na Manhã Entrevista termina por aqui. Edição e apresentação, Natália Borges. Produção, Fernando Meira Dias, Natália Borges, Ingrid Souza e Uliana Gomes. Trabalhos técnicos, Maurício Sampaio. Coordenação de jornalismo, Alexandra Fiore. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com o Jornal da Justiça, segunda edição. Até amanhã, uma excelente tarde para você. A Rádio Justiça